As consequências do desperdício no nosso dia a dia. ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. O desperdício é algo muito frequente no nosso dia a dia, seja por alguma coisa que nós provamos e não gostamos, ou alguma coisa que deixamos estragar na geladeira, por exemplo. Ninguém no mundo pode dizer que nunca desperdiçou comida, e isso é algo que precisamos combater, das mais diversas formas. Isso é sim possível, mas só com o esforço de cada um, se as pessoas começarem a pensar mais nos outros e não só em si mesmos, o desperdício certamente irá diminuir muito. O desperdício é socialmente um potencializador da insegurança alimentar e da fome no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mais de 30% da produção de alimentos é desperdiçada a cada ano. Ou seja, quase metade do que poderia alimentar o nosso mundo inteiro é desperdiçado de uma forma absurda. E o pior é que quase ninguém da nossa sociedade consegue notar isso. Bom, como a Lari falou, o desperdício ele é muito frequente no nosso dia a dia e às vezes a gente desperdiça sem nem perceber. Só que agora a gente vai falar um pouco sobre o que nos incomoda em relação a esse tema da fome e do desperdício de comida. Bom, o que mais nos incomoda é pensar que existem algumas pessoas em diversas partes do nosso planeta que não têm ao menos a oportunidade de ter algo para comer, enquanto nós reclamamos do que temos da nossa mesa. Esse tema nos fez pensar bastante sobre a nossa ingratidão com a vida e algumas matérias que lemos nos fizeram pensar muito também. Uma matéria do site G1 mostra pessoas procurando o que comer em um caminhão de lixo, pessoas sem condições procurando sobras para não morrer de fome. E isso, de verdade, é muito tocante e impactante. Nos fez refletir sobre a situação de pessoas que às vezes estão perto de nós e a gente nem percebe, que estão nas ruas pedindo ajuda e muitas vezes nós passamos por elas e simplesmente ignoramos. Isso tocou nos nossos corações, por isso escolhemos esse tema. Sabemos que será uma coisa muito difícil de combater, mas que precisa parar de acontecer agora, e com o apoio de todos, essa ação aos pouquinhos pode ser feita. Ou seja, o que mais incomoda a gente é pensar que enquanto muitas pessoas estão esbanjando, sabe, estão tendo tudo para comer, algumas pessoas estão tendo que se alimentar com sobras para não morrer, para não perder a própria vida para fome, sabe? E isso é muito triste, de verdade, pro. E a gente sabe que vai ser muito difícil combater esse problema da fome. Então, a gente escreveu aqui o que pode ajudar a solucionar esse problema no nosso ponto de vista. A gente pensou em um projeto até sobre o combate da fome e essa é a nossa ideia. Um projeto que estávamos pensando para ajudar pessoas necessitadas e carentes seria o de espaços beneficentes para doação de alimentos. Seria uma espécie de mercado e cozinha beneficente, onde pessoas se voluntariam para doar alimentos prontos ou comidas para serem feitas no local. E esses alimentos estariam à disposição de pessoas carentes para que elas pudessem pegar o que precisassem para se alimentar sem precisar se submeter a comidas podres ou se submeter a passar fome. Esses projetos seriam feitos pela sociedade em conjunto, ou seja, só seriam possíveis com a verdadeira colaboração de todos. E nesse plano, as pessoas seriam voluntárias para levar os ingredientes para serem usados na própria cozinha do local ou alimentos prontos que as pessoas poderiam levar de suas casas. Isso é um projeto que nós estávamos pensando, Pro. E agora a Maria vai ler sobre o que mais a gente poderia fazer sem ser esse projeto, sabe? O que a sociedade toda poderia fazer para combater de verdade o desperdício. Além de projetos sociais, é necessário conscientizar as pessoas para que elas pensem mais no próximo, para que elas pensem duas vezes antes de jogar qualquer alimento no lixo, porque esse alimento poderia estar sendo doado para uma pessoa que realmente precisa, para uma pessoa que precisa procurar restos no lixo diariamente para não morrer de fome. Isso é pensar no próximo, um ser humano igual a você. E essa é a mensagem que gostaríamos de passar para todos, que cada grão de arroz que você escolhe jogar no lixo poderia estar suprindo a fome de alguém, ajudando um ser humano igual a você. Seja consciente, comece a pensar no seu próximo.